Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Vamos, neste momento, pensar um pouco no Cristo, na nossa renovação interior, ou seja, no nosso labor diário, no nosso trabalho íntimo, para que a gente possa, todo dia, aproveitar este tempo da interiorização, que as pessoas chamam isolamento, não é? Eu diria que é isolamento e interiorização. E vamos hoje pensar no ofício de mudar. Os trabalhadores da última hora. O reino dos céus, disse Jesus, é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Acertou com uma quantia. Depois, mais tarde, no meio do dia, acertou com outro a mesma quantia. E depois, quando já estava no meio da tarde, acertou com outros a mesma quantia. Eles se foram a trabalhar na vinha. No fim do dia, ele chamou todos os trabalhadores e ele pagou a cada um como fora combinado. Mas os que chegaram cedo se revoltaram e disseram: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes deste a mesma quantia que nós suportamos, que destes a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Entende? De novo, porque eu que tropecei. Eles se revoltaram porque Jesus tinha acertado a mesma quantia, então ele pagou o que ele acertou para cada um. Só que uns queriam ganhar mais, porque viram que Jesus, ou que o trabalhador da vinha, isso é Jesus que está contando essa parábola, viu que o dono da vinha tinha pago a mesma quantia para pessoas que chegaram depois. Aí então o dono da vinha disse: meu amigo, não te causo dano algum. Não acertaste comigo receber uma certa quantia para teu dia de trabalho? Paguei-te. Vai em paz. Acaso teu olho é mau porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Esse texto de hoje é às vezes pouco compreensivo, mas ele representa o momento em que a gente está. Nós somos os trabalhadores da última hora. Quem disse que agora que estamos começando o trabalho? Não, a gente está numa transição planetária, num momento de mudança profunda. Então, se a gente ainda está aqui, é porque a gente não chegou cedo no trabalho, ou repetiu muito as horas de trabalhar fazendo outras coisas, ou não se acelerou convenientemente nos seus aprendizados. Cada um de nós tem suas tarefas combinadas antes de reencarnar. Quando reencarna,
vai dar conta daquelas tarefas. A gente não dá conta de tudo mesmo, mas é importante. O Bezerra diz que a gente deve ter serenidade e paciência conosco, senão fica muito mais difícil a nossa aprendizagem. Então, o texto, vamos ler só um pouquinho, que é o Espírito de Verdade, quer dizer, é o Cristo, que na orientação a Kardec, pela doutrina dos Espíritos, vem fazer o comentário desse evangelho com a página Os Obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes aqueles que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro motivo que não a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos muito mais ao cêntuplo, quer dizer, muito mais vezes o que a pessoa espera. Felizes os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Porquanto o Senhor lhe dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes, às vossas discórdias, aos vossos melindres, a fim de que a obra do Mestre não ficasse comprometida. Deus procede, neste momento, ao censo de seus servidores. É hora, ele vai confiar, a partir de agora, os postos mais difíceis a quem se esforçar na obra da regeneração pelo Espiritismo. E então se cumprirão estas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade. A gente recortou um pouco para focalizar a ideia de que nós somos trabalhadores da última hora, ou seja, a espiritualidade, Jesus, não é? Um médium de Deus que representa Deus no nosso coração, no nosso mundo, no nosso destino, no nosso movimento evolutivo, vamos dizer assim. Jesus que tem essa representação na nossa vida de alguém que nos conduz, que é modelo e guia, ele está nos esperando, está nos convocando a ficar atento às aprendizagens que temos de fazer agora, porque o momento é propício, é chegada a hora, diz muito claramente aqui, em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Hoje a gente vai ler um texto que nos mostra, às vezes, essa transformação como algo que é uma tarefa de cada uma e que envolve um movimento, vamos dizer, radical no sentido de raiz, de transformação do nosso ser, que desde milênios fica sonolento em algumas coisas. Em alguma área ele é bom, na outra fica com preguiça, numa área é amoroso, mas na outra é ciumento, e por aí vai. A gente sempre, tanto é que a gente está aqui para aprender, como trabalhadores da última hora, fazer um movimento um pouco mais rápido, para aproveitar o tempo. Então, a gente vai ver, o estudo hoje é um estudo, às vezes, um pouco difícil de entender, porque a pessoa pensa outra coisa quando a gente lê aqui. Mas, na verdade, é muito clara a alusão ao nosso esforço de transformação interior e que ele se manifesta na transformação do mundo. Mas, às vezes, quando a gente quer transformar as coisas, a gente aponta sempre o dedo para algo que está além de nós e se exime da obra de transformação nossa, que é a do mundo, com certeza.
Então, vamos ler aqui, mais uma vez, a história de Jesus. Ouvindo falar muitas coisas sobre o novo reino, né? As transformações que a vida vai trazer, Tomé impressionara-se, mas ele pensava essencialmente na renovação política. Ele haveria de, como amigo de Jesus, conseguir um lugar para a sua tarefa política. O mestre não falava a todo instante no valor da vontade? Então era uma hora nova essa. Legiões de anjos o ajudariam, porque ele estaria ao lado do Senhor, de Jesus. Então, nessa expectativa, chegou e disse: Jesus, eu queria... Ficou um pouco titubeando e disse: o evangelho é importante, mas eu queria, Senhor, que tu me confiastes o plano central do empreendimento. Tu me colocastes, que tu pudesses me colocar no centro de toda a tua atividade política, de todo o teu movimento, a pessoa-chave. Eu vim conversar isso com você hoje. Aí Jesus disse: sem dúvida, o Evangelho é portador de gigantesca transformação. Destina-se à transformação imensa de todas as populações que sofrem, anônimas, e mudará o destino dos povos, sem dúvida. Aí o Tomé diz: mas é um movimento revolucionário, eles têm chefes. Esse sentido político precisa de um empreendimento central. E eu quero que tu me confies essa tarefa. Aí Jesus disse: amanhã muito cedo sairemos juntos. Subiremos ao monte, margearemos as águas, teremos tempo para conversar. Tomé ficou assim, sem entender bem o que ele dissera, e no outro dia acordou cedo e saiu com Jesus. Quando passaram, viram um pescador embriagado, estirado na via pública. Que é isto? Disse Tomé enfadado. Esse velho diabo é Jonas, borracho renitente. Para que ajudá-lo? Amanhã estará deitado nas mesmas horas, nas mesmas condições. Jesus disse: não te sinto acertado nas alegações. Ignoras o princípio da história de Jonas. Não sabe que a sua fraqueza fez com que ele se rendesse ao vício. Então, é enfermo do espírito, em estado grave. Seus sofrimentos mais se agravam à medida que ele está no lamaçal. Vive reincidindo na falta, é verdade, mas não consideras razoável que a nossa hora de ajuda seja, pode ser, o momento de recomeçar? Isso é uma coisa importante, porque as pessoas pensam que porque o outro está pobre, ou está sofrendo, ou está em qualquer situação de dor, devido a algo que possa ele trazer de outras vidas, essa é a última coisa que a gente deveria perguntar. Tem que perguntar primeiro se nesta vida o que causou e que modificações a gente vai precisar buscar para criar condições de superação das nossas dificuldades e não procurar primeiro num passado longínquo. Mas a gente pode, não achando no presente, compreender algo que a gente traz como impulso de longe. Mas nesse nível, compreender o impulso para mudar e, portanto, fazer um movimento mais cheio de raiz, mais profundo, que possa, portanto, dar uma renovada nos quadros mentais de pensamento e emoção e sentimento. Então, ele disse assim: você não acha, Jesus disse que é hora de recomeçar, quer dizer, a hora que a gente chega para a pessoa é a hora que às vezes a dificuldade dela parou, porque você vai ajudá-la no recomeço.
Andaram mais um pouco e uma pobre mulher veio dizer que sua filhinha estava em febre alta. Jesus, continuando seu caminho, era perto da casa, foi lá, deu-lhe um passe, curou a criança, abençoou a casa e reconstruiu a tranquilidade do ambiente. Ia saindo mais um pouco, passou a parte das águas e viu um outro. Uma mãezinha que estava perturbada porque uma pessoa de sua casa tinha morrido e a outra tinha enlouquecido. O Messias acolhe bondoso e solicita a ajuda do apóstolo Tomé, que estava sempre ao seu lado sem nenhuma vontade de compreender que aquelas questões eram questões fundamentais das respostas que diziam respeito às respostas das perguntas que ele fazia sobre o empreendimento central da revolução que ele achava que o Cristo ia fazer. Você vê que a revolução de um mundo que precisa de transformação não é coisa de um dia. Não quer dizer que a gente vai ficar dormindo, não é isso. Mas é que às vezes as pessoas não têm uma compreensão mais profunda dessa necessidade da gente mudando na nossa esfera de ação, que já é um absurdo de grande, quando cada um pensar na sua, mudou o mundo, não é? Mas enquanto a gente ficar achando que a mudança é algo que diz respeito ao outro, certamente é como disse Jesus, a gente está adiando as transformações. Então ele foi ajudar mais 50 pessoas. Jesus, cegos, loucos, leprosos, aleijados, doentes, aflitos, mal tinham tempo de sair de um, chegava outro. Espalhava lições, espalhava afeto, curava, semeava o bem, diminuía o cansaço porque pensava no amor para com as pessoas, diminuía o desejo de encostar-se um pouco na sombra fresca das águas que às vezes margeavam o caminho, porque quando pensava em parar um pouco para conversar, vinha alguém com uma infelicidade gritante, precisando de um segundo, um olhar, um gesto, capaz de trazer curas importantes para seus espíritos, porque Jesus curava espíritos. Aí então, quando terminou o dia de muito trabalho, não é? Ele diz aqui que foram mais de 50, ele já estava que não se aguentava, Tomé. Disse, Senhor, dar-me-ás agora a chave da conspiração libertadora? Você vai me colocar mesmo no lugar central desse empreendimento? Jesus, quase que tristemente, esclareceu, firme. Tomé, os homens deviam entediar-se de revoltas e guerras que começam de fora, espalhando ruína e ódio, crueldade e desespero. Nossa iniciativa verifica-se de dentro para fora, porque quando se muda, se manifesta esta mudança. Já nos achamos em plena revolução e o dia de hoje, com os deveres que nos traz, representa grande resposta, segura resposta à indagação que formulaste. Enquanto houver preponderância do mal a traduzir-se em aflições e trevas no caminho dos homens, combateremos em favor do triunfo do supremo bem. E ante o discípulo desapontado, concluiu Jesus, a ordem para nós não é matar para renovar, mas servir para melhorar e elevar sempre. Tomé passou a refletir maduramente e nada mais perguntou. Às vezes a gente não entende isso, pensa que é uma acomodação, mas não é.
é que as pessoas que mudam só utilizando um cargo, uma situação de ação que move coisas, mas não move a ela, não a muda, quando ela sair daquele lugar, ela faz as mesmas coisas, porque não houve uma transformação interior chave que fará com que ela para sempre seja uma pessoa transformada, uma pessoa que vai conseguir ter mais alteridade, pensar um pouco mais nos outros. Então, nunca se esqueça, não é ou o interior ou o exterior. É que o interior me pertence. É o meu território desejante, de desejo, de afeto, de saber. O meu território é o meu eu, não é? O si mesmo, como diz a Joana. E nesse território, quando nós agimos, ninguém age dentro, o que é o interior. É algo que depende do que você faz, do que você constrói, como conhecimento, como saber, como afeto, como amor, como ação, né? Então, esse interior, a gente diz interior porque ele não só aponta no que ele percebe e faz a crítica, ele busca em si o eu crístico, com a pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? E aí começa a agir nessa direção. O Haroldo, aquele palestrante, ele conta uma história, e nessa história de agir nessa direção, a gente vai aprendendo. Não é que a gente não possa fazer uma leitura das tarefas alheias, a gente pode, mas a gente não pode ficar só nisso, porque senão a gente esquece o tempo de plantar. O tempo da reencarnação é um tempo de plantios. Então, ele conta que às vezes a gente se apressa, quer dizer, essa é uma leitura. A gente se apressa em olhar para outros lugares que não a nossa esfera de ação. Olhar para o que o outro está fazendo, que ao invés de olhar as suas mais amplas possibilidades de exercício do bem e da autotransformação, do autoconhecimento e do desenvolvimento da alteridade, do diálogo, da amorosidade, da serenidade, também das virtudes, das coisas que nos ensinam a ser melhor. Então, ele estava falando que um amigo dele, um grande artista, tocava na noite, como se diz, e ele era um músico, ele vivia disso, trazia a exatidão no gesto, no acorde, em toda a ação dele musical. Ele era de uma leveza, de uma precisão impressionante. Então, ele adoeceu, não pôde tocar, aconteceu um problema, e levou um jovem para tocar no seu lugar. O jovem quis impressionar, empolgado, começou a botar nota demais e a plateia gritava, entusiasmada. Quando o moço que ocupava aquele cargo voltou do seu adoecimento, tinha ficado bom já, era coisas da vida, né, de quem trabalha muito. O dono da casa onde ele tocava disse assim: eu acho que você está me enganando. Há muitos anos eu te pago para você tocar e você vem aqui e toca uma nota ou outra, um acorde tão exato ou parcimonioso, né? Então, que eu fico pensando, vem um jovem aí e bota acorde, bota nota, a plateia vibra, você está me enganando? O músico, encabulado, respondeu: não estou te enganando. É que as notas que ele está procurando eu já encontrei.
Então, neste momento em que as coisas se definem na vida social, na nossa vida interior, de trabalhadores da última hora, obreiros do Senhor, quer dizer, trabalhadores da vinha do bem, da vinha do Senhor, desta etapa de transformação da humanidade, nesta hora, a gente deve pensar com mais seriedade que notas a gente está afinando no mundo. O que a gente está afinando no nosso coração? A paciência é uma afinação. A gente tem que se afinar no mundo, percebe? Quando a gente se afina, afina-se em um contexto. Quer dizer, mudou, manifesta socialmente. Então, a gente deve preocupar-se com a exatidão da nossa afinação no mundo. Ao invés de tocar notas a esmo, milhares de notas, numa espécie de tempestuosa algaravia ou empolgação, às vezes, que resulta não no que é preciso fazer neste momento. Então, uma certa reflexão, um certo pensamento no próximo, na tarefa, vai nos fazer dar notas exatas na afinação do mundo. Para isso, o Cristo planetário é o nosso mestre e guia, sempre. Muita paz.